Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio do Sítio de Vrax, meu caro camarada da guarda, e hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente do que você está habituado, porque nós vamos falar de eventos que não aconteceram no campo de batalha em si, mas sim no alto comando imperial, no local onde o Marechal Arnim Kagori, num planeta próximo à batalha, estava fazendo os seus planos, observando os mapas, calculando e avaliando os relatórios dos soldados e botando todas as coisas atualizadas para tentar gerir a batalha o melhor possível e botar os seus homens onde eles vão ser, o seu sacrifício vai fazer o maior valor. De repente, um de seus assessores chega correndo, ofegando, desesperado, dizendo que ele tem uma visita e que essa visita não vai esperar. Como assim? Alguém chega no Comando Maior Imperial durante uma batalha ativa e quer fazer uma visita com o comandante sem ser anunciado, sem fazer... Isso não existe, isso não é normal. O conteúdo do que vai acontecer nesse episódio é um segredo mantido apenas pelos infalíveis da maior instituição imperial. Você sabe a única instituição imperial que nunca falha? A grande, sagrada Inquisição. Mas apenas para você, ouvinte aqui do canal, eu vou quebrar o sigilo hoje, provavelmente levar uma bala de um assassino amanhã, mas eu vou falar aqui sobre o que aconteceu atrás das portas na sala de conferência do Comando Imperial. Antes de chegar no visitante inesperado, vamos só recapitular o que tinha acontecido em Vrax até então. Parecia que a batalha estava totalmente do lado das forças imperiais, graças ao sacrifício e à grande força de batalha e o plano rápido e bem executado, aliás, formidavelmente bem executado, dos Escorpiões Vermelhos. A muralha de cortina, uma parede que protege a cidadela que fica no centro, foi destruída e os soldados de Krieg agora tinham acesso a alguns dos arsenais inferiores, às entradas para os arsenais, vários bunkers de proteção que os traidores utilizavam e uma região entre as muralhas e a cidadela, obrigando os traidores a recuar de qualquer avanço que eles tinham conseguido nos contra-ataques dos últimos meses, porque senão eles ficariam totalmente separados da cidadela. Além de que agora os traidores não tinham mais para onde correr, era a última linha de defesa e o que impedia os aliados de ter uma total superioridade aérea eram apenas as defesas orbitais da cidadela. Se esse local caísse, era apenas uma questão de dias, no máximo meses, para o último traidor desse planeta ser executado. E então agora a situação estava totalmente a favor do 88º Exército de Sítio. Aos poucos eles foram aumentando cada vez mais a penetração na muralha e ganhando mais e mais terreno. A situação estava bonita, os defensores fugiram desesperadamente para dentro da muralha ou para bunkers subterrâneos. Infelizmente, os outros setores do fronte não estavam em condições de fazer uma operação rápida de ataque, então os inimigos fugiram, morrendo apenas para fogo de artilharia de longa distância. Triste, poderiam ter morrido mais durante esse processo, mas a gente não olha o cavalo dado nos dentes, e agora os soldados de Krieg continuavam avançando e fechando cada vez mais a corda no pescoço dos traidores. Por falar em corda no pescoço, aqueles que fugiram para os bunkers subterrâneos, como os soldados de Krieg têm os mapas e os relatos ali de como os bunkers são, eles foram em cada uma dos ductos de oxigenação e eles encheram os ductos de oxigenação de concreto, e em um deles
eles deixaram um canal aberto apenas para bombear aquele elemento químico que os soldados de Nurgle utilizaram, aquele extremamente corrosivo, para matar todo mundo que estava nos bunkers subterrâneos. E isso aconteceu várias e várias vezes. Qualquer traidor pego lá embaixo, se tivesse um pingo de sanidade, ele cometeria suicídio naquele momento, porque o seu destino era ou morrer asfixiado, selado numa câmara completamente fechada, ou ter o seu pulmão derretido de dentro para fora, enquanto tu asfixia no próprio sangue com aquela arma química que os soldados de Krieg soltaram nos bunkers inferiores. O que estava ali nesses bunkers fora das cidadelas já provavelmente tinha sido pilhado, e tudo que valia a pena eram os bunkers principais logo abaixo da cidadela. Os traidores deveriam ter percebido depois da brecha e retirado as coisas dali. Então, olha, a doce vingança vai ser o prêmio de consolação por não ter conseguido acesso e pegar as coisas que estavam nesses depósitos inferiores. Enquanto isso, lá no planeta onde fica a sala de comando do Marechal Armin Kagori, enquanto ele calculava e recebeu a mensagem, ele pensou com ele mesmo: bem, poucas pessoas têm autoridade de vir aqui e solicitar uma reunião de imediato. Será que ele é outra pessoa do Comando Imperial ou alguma instituição com poder ilimitado? Bem, ele ficou bem nervoso, bem estressado, e ele perguntou para o seu auxiliar quem ele pensa que é, para achar que não pode esperar um pouco. E o seu assessor ofegante tá agora suando frio, falou: ele falou que ele é um Lorde Inquisitor, senhor. E nesse momento, o Armin Kagori deu uma engolida em seco. E ele começou a tremer um pouquinho na base, porque a Inquisição Imperial, até acho que eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre as instituições imperiais conforme vai decorrendo os vídeos. A Inquisição tem poder total. A Inquisição, ela é uma representação da vontade do imperador, e a vontade do imperador é a lei absoluta. Você discorda? Então, não tem como discutir ou discordar da Inquisição. Apenas aceitar quietinho e torcer que eles não te considerem um herético e te queimem vivo. E o Armin Kagori, assim como todo bom cidadão imperial, não sabe muito sobre como funciona a Inquisição, porque ela é bem reclusa e mantém os seus segredos até para proteção daqueles de mente fraca que sucumbiriam ao caos se soubessem como ele funciona. E o Marechal, agora sem perder tempo, foi junto com seu assessor tremendo ali para a sala de reunião. Perdão, esse negócio não passa, rapaz. Ele foi lá para a sala de reunião conversar com o sua ilustre, nobre, grandioso senhor inquisitor, que veio para falar com ele. Chegando na sala de reunião, ele viu uma coisa esquisita. Vários soldados, provavelmente de mundos bárbaros, de mundos selvagens, estavam ali guardando e protegendo um senhor com umas roupas finíssimas, muito chiques, com detalhes em ouro, e ele usava um véu no rosto e um protetor nos olhos, como se fosse o símbolo de uma águia. E esse homem cego que estava ali era um representante dos astropatas. É uma das maiores instituições imperiais que tem um poder para rivalizar até a administração imperial. Eles são muito importantes para a humanidade e são descendentes de uma linhagem nobre da Terra e de outros planetas, principalmente da Terra. E então eles são pessoas de extrema influência e poder no Império.
E o que mais assustou o Marechal, vamos respeitar o cargo do cara, o Marechal Arnim Kagori, é que os soldados bárbaros que estavam ali ao redor mantinham sempre uma boa distância desse cara, meio que com medo dele, mas ele não era a principal figura nessa sala. Esse astropata, muito provavelmente influente e poderoso no Império por causa da própria instituição, ele estava ali a mando do Inquisitor. O Inquisitor é quem mandava na coisa toda. Sentado no sofá, um homem enorme, gigantesco, com a musculatura de um super soldado. Ele provavelmente passou por vários processos de melhoramento e alteração genética para ficar com a mesma constituição física de um super soldado, de um Astarte. Só que esse era um inquisitor, ele não obedecia o Codex Astari e ele não obedecia um capítulo, ele era a autoridade máxima. Esse homem extremamente musculoso e enorme usava uma roupa fina de seda com vários detalhes e escritas a ouro, com um símbolo enorme no peito de um I que o Marechal imediatamente reconheceu como o representante da Inquisição, e aquelas roupas mal e porcamente cabiam no seu corpo, apesar de dar a perceber que elas eram de uma qualidade altíssima. Chegava a ser um pouco engraçado, mas ninguém vai rir de um inquisitor. Se tu respeita a tua vida e a vida de todos no teu planeta, por favor, não faça isso. E o inquisitor ergueu a mão, dobrou um pouco a coluna para chegar mais ou menos no nível do Marechal, porque o Inquisitor tem quase 3 metros de altura. Ele inclinou para cumprimentar ele e com a mão dele do tamanho de uma pá, cumprimentou a mão minúscula do Marechal. E o Marechal, olhando para ele, tremendo o joelho, ele falou: "Olá, meu nome é Hector Rex. Desculpa, é que eu gosto de falar Hector Rex, acho mais bonito. Hector Rex, R-E-X. E eu sou o protetor general do conclave de Scaros. E eu vim aqui para lhe falar mensagens ruins. Lamento ser portador de maus agouros, mas o planeta de Vrax está sob uma ameaça que está além da capacidade do seu 88º Exército de Sítio e do Comando Imperial. Por isso, eu, Lord Hector Rex, vou assumir o controle direto do 88º Batalhão de Sítio, o Exército de Sítio, e vou manter a campanha em Vrax sob o nome da Inquisição na Ordem Malus. E a Ordem Malus é o braço da Inquisição que lida com demônios. No caso, o Marechal, primeiro pensando que ele vai destruir a mão dele ali, porque, meu Deus do céu, tá quebrando minha mão. Depois ele tentando argumentar de volta, ele conversou com o Inquisitor, o Hector Rex. Senhor, ó Lord Inquisitor Hector Rex, mas o senhor poderia indagar a dúvida de um mero mortal, mas a campanha em Vrax está indo muito bem. Nós chegamos agora na última cidadela dos traidores. Eles não têm a mínima chance. Será uma honra terminar o sítio e uma honra ao Império e para a Guarda Imperial se nós pudéssemos continuar do jeito que as coisas estão. E o Lord Hector Rex, com um sorriso meio amarelo, falou: "Olha, você fez muito bem até aqui, então eu vou lhe explicar porque isso está além das suas mãos.
Nossos videntes, os mais famosos e os que já provaram a sua habilidade em mais de uma ocasião, utilizaram as cartas do tarô do Imperador, umas cartas que conseguem prever o futuro e maus agouros, e elas viram que infelizmente o planeta de Vrax está sobre a mira, sobre o olhar de terrores do outro lado que não podem ser nomeados, e eles não vão parar até o planeta inteiro queimar e todos os mortais que estiverem nele morrerem para seu divertimento. E sem entender muito bem, mas não podendo discutir com o Inquisitor, o Marechal, ok, tudo bem, então se a Inquisição quer comandar o planeta, é o que eu vou fazer. O Lord Hector Rex falou: não se preocupe, você e toda a sua cadeia de comando podem continuar trabalhando como meus subordinados devido ao bom trabalho que fizeram até então. Mas um inquisitor da Ordo Malus vai participar de cada um dos regimentos e dar as ordens diretamente no campo de batalha, porque senão Vrax vai ser tomado por forças heréticas extremamente prejudiciais à vida do ser humano. Ele não podia falar muita coisa e explicar para o nosso comandante o que estava acontecendo ali, mas eu acredito que você é uma pessoa com força de vontade e você não vai se entregar correndo por caos, né? Bem, o que o Inquisitor estava falando é que o planeta de Vrax agora, como ele foi corrompido, como ele foi envenenado, uma década inteira ali de conflito e mortes, além de sacrifícios e a presença dos verdadeiros seguidores do caos, ali os super soldados caóticos, a presença de magos do caos, rituais caóticos no planeta, estavam fazendo a energia do imaterial ficar cada vez mais proeminente nesse local. Os soldados de Krieg já haviam reportado visões, criaturas andando na névoa ali onde ficavam os seguidores de Nurgle. Às vezes eles escutavam vozes, risadas, viam rostos onde não tinham rostos, e esses aqui são soldados de Krieg. Eles não ficam facilmente em choque, nem ficam estressados no campo de batalha. Então isso aí é porque algo muito errado estava acontecendo com esse planeta. Mais e mais tempestades, não só nas épocas de monção, mas agora quase que diárias, caíam no planeta. Raios, nuvens esquisitas. Tinha algo esquisito, não natural, acontecendo ali, e relatos sobre esses eventos já tinham chegado na mesa do Marechal Arnim Kagori, e ele não é uma pessoa de relevar informações. Ele lia tudo, observava e tentava entender, só que essas coisas não tinham explicação. Mas agora o Inquisitor provavelmente estava ali para resolver isso, então fazia sentido o que o Inquisitor falou. No planeta de Vrax, ali na cidadela, os traidores fizeram rituais profanos, rituais de possessão demoníaca. Eles arrastavam vários e vários civis para o meio das ruas e executavam eles um a um para fazer uma poça de sangue e ali continuar um ritual caótico, atraindo criaturas do imaterial para possuir os corpos mortos. E agora aquelas pessoas possuídas por demônios andavam nas ruas pegando mais e mais civis para continuar esses rituais caóticos e fazer uma loucura, tentar transformar o mundo de caos, aliás, levar o planeta de Vrax para o outro lado do imaterial, para
para o reino do caos, encher o planeta de demônios e criaturas do outro lado, e quando o planeta voltasse, ele voltaria um mundo demoníaco, um mundo totalmente perdido que nem mesmo bombas de exterminatos conseguiriam resolver. Tu iria precisar de uma força gigantesca a nível de uma cruzada para tentar eliminar e purificar esse mundo. Depois que tu conseguisse destruir as maiores influências do imaterial, ainda assim tu precisaria exterminar toda a vida, jogando bombas de exterminado depois que o caos já estava mais fraco, para transformar o planeta numa rocha sem vida, e depois de vários e vários séculos, talvez fosse possível novamente terraformar e colonizar esse planeta. E enquanto esse planeta fosse possuído por demônios, qualquer força caótica que fugisse do olho do terror poderia utilizar esse local para ressuprir suas forças, para reparar e continuar o seu reino de terror pelos setores caras. Coisa que não pode acontecer, a Inquisição jamais permitiria. E foi esse o tema do conclave de Iscaros ali do sistema. O conclave é o quê? É uma reunião dos inquisitores, porque o inquisitor ele tem autoridade infinita. Ele pode assumir o comando inteiro de várias naves da marinha, ele pode assumir um exército imperial inteiro, porém, tomar essa decisão sozinho é meio que esquisito e os outros inquisitores vão ficar com o olho bem aberto se essa pessoa não tá ficando meio louca com poder, e talvez a vida dela tenha que chegar mais rápido para que ela seja julgada pelo imperador. Então, quando o inquisitor quer fazer algo muito assim fora da curva, ou algo muito maior, ele costuma primeiro levar um conclave, a uma reunião, a um grupo de inquisitores, onde eles discutem os assuntos mais importantes. Coisas pequenas, ninguém se importa, mas tomar o poder de todo um exército de sítio e assumir a campanha num planeta era algo que valia a pena levar para o conclave. E o Lord Hector Rex levou as previsões, trouxe as testemunhas, os videntes que conseguiram ver esse futuro para Vax. Eu não vou falar totalmente como é a profecia que eles viram, mas vou falar um pedaço para te entender. E observe, um senhor demoníaco virá durante o auge da batalha. À sua passagem, as pedras vão gritar, choverá dos céus lágrimas de sangue, pois ele caça os inimigos de seu mestre. O seu pão é a carne dos mortais, e o seu vinho as suas almas. E tem toda uma profecia. Essa profecia é que um demônio viria com uma arma demoníaca em uma mão e uma outra na outra. Ele teria uma arma em cada mão e ele iria levar o planeta de Vrax à ruína e à perdição, junto com todos os mortais que estavam ali. Algo que a Inquisição jamais poderia permitir. Mas a Inquisição sabia e já tinha visto esses rituais malignos antes, já tinha lidado com coisas assim, e começou uma discussão entre vários inquisitores mais velhos sobre quem deveria assumir, e um deles, da Ordo Heréticos, a que mandou assassinar o cardeal em primeiro lugar, se levantou, chegou ali na frente do conclave e falou: concordamos, é de extrema importância que a Inquisição assuma de imediato o controle do planeta de Vrax. Para isso, nós, da Ordo Heréticos, humildemente pedimos o seu apoio para que essa missão seja incumbida a nós e não para a Ordo Malus.
Afinal, atualmente não há nenhum demônio em Vrax e, obviamente, isso aí é mais relacionado aos heréticos do que realmente a um demônio. E começou toda uma discussão e uma falaçada naquele negócio. E, novamente, o Lord Hector Rex, tentando lidar com isso aí, falou: nós podemos já acreditar com as informações que vieram do planeta que rituais profanos de possessão demoníaca e visões que não são naturais foram encontradas no planeta. A Ordo Malus, é que vai assumir isso. Eu tenho um plano, e se nós não seguirmos o meu plano e a Ordo Malus não for o controle dessa operação, a situação em Vrax se transformará em algo irreversível e nós, como inquisitores, teremos falhado a nossa missão sagrada. Aí ele botou que se não votar nele, vai falhar. Começou uma discussão caliente. Todo mundo se brigando, todo mundo gritando, um falando uma coisa, um falando outra, mas cada um queria defender o seu lado. E o Lord Hector Rex sabia que a Ordo Heréticos, ele não tinha certeza, mas ele imaginava que eles estavam por trás daquela tentativa de assassinato ao cardeal que falhou. Então, se tu for fazer um joguinho de culpa, tu pode dizer que eles falharam a sua missão porque eles não identificaram o cardeal como uma ameaça a tempo e eles não eliminaram ele com sucesso. 2 falhas seguidas para a Ordo Heréticos, e eles provavelmente aqui iriam querer apagar qualquer vestígio de falha, soltando bombas no planeta, fazendo um exterminatus, matando todo mundo, incluindo os soldados de Krieg que bravamente lutaram, e todos aqueles recursos despendidos eles iriam queimar o planeta junto com o exército apenas para manter o seu nome limpo na praça. Isso não é legal, isso é tu pensar mais em ti mesmo do que no bem do Império, e o Lord Hector Rex não iria deixar. Enquanto ele fosse o Proctor General e o comandante desse negócio, ele não iria permitir isso. Ele iria fazer a guerra convencional e derrotar o caos quando o caos aparecesse. Talvez, sabendo também disso, o antigo e venerável inquisitor ali local tentou dar a sua palavra. Se a ameaça de um príncipe demônio, de um monstro maior chegar, a Ordo Malus obviamente está no direito de governar. Esse antigo inquisitor que só saiu do cargo de Proctor General, que seria o líder ali de todos os inquisitores locais, na real da parte militar da Inquisição nessa questão, ele saiu porque ele foi ferido gravemente em batalha, então agora ele ficou mais num cargo apenas de conselheiro, e dando o voto dele para Ordo Malus e para o Lord Hector X, bem, a eleição estava mais do lado do Lord Hector X do que da Ordo Heréticos. E os representantes da Ordo Heréticos perceberam isso, e eles pensaram entre si, começaram a cochichar e falaram: tudo bem, nós nos abstemos, nós não vamos votar, porque nós temos um cavalo na corrida, então os 3 representantes da Ordo Heréticos aqui não vão votar. Por que isso? Bem, se o Lord Hector X falhasse, era a vez deles assumir depois. Se eles assumissem, eles iriam exterminar o planeta. Tá certo, o plano deles vai continuar. Se eles não assumissem, se o Lord Hector X falhasse e eles não conseguissem resolver o problema, olha, eles vieram tarde demais. Eles até queriam, mas ele fez todo um discurso aqui pra gente não assumir, então a culpa é dele, não nossa. Outra coisa também é que caso
o Lord Hector Rex resolva o problema está resolvido, então não tem mais nenhum dedo para apontar, eles iriam ganhar. Em qualquer situação, o pessoal da Inquisição, tu não chega a ser um Inquisitor Lorde se tu é meio fraquinho, tu tem que saber jogar o jogo, tu tem que saber lidar com influência, tu tem que saber ser sujo e jogar por baixo da mesa às vezes, e a Ordo Heréticos sabe fazer isso, mas muito bem. E o Lord Hector Rex, pelo menos, conseguiu salvar os bravos homens lá do campo de batalha de Krieg, porque eles teriam morrido se ficasse na mão da outra facção da Inquisição. E isso tudo ninguém, além da Inquisição, vai saber. Essa discussão, essa politicagem para poder lidar e resolver o problema aqui no campo de batalha de uma forma a poupar aos bravos soldados do 88º Exército de Sítio é uma coisa que vai ser mantida em segredo, apenas guardada nos livros da Inquisição, que outros inquisitores podem acessar, mas o público local jamais, o público imperial jamais vai saber sobre essas discussões ou o que vai acontecer. Não ria da Inquisição por achar que ela é meio exagerada. Eles fazem o que fazem porque às vezes é necessário e existem vários inquisitores muito bem intencionados que querem resolver ameaças maiores à humanidade. Se preciso matar milhões do processo, fazer o que, né? É a vida, alguém tem que lidar com a situação demoníaca que está aparecendo. Bem, agora, então, depois desse conclave foi decidido, o Lord Hector Rex, o Proctor General, que deveria resolver essa situação, foi enviado com autorização para assumir o controle do 88º Exército de Sítio. E é isso que ele conversou com o Marechal. Ele falou para ele que ele tem a autorização e a autonomia para assumir e ele vai tentar fazer o seu máximo para trazer mais força e para acabar com os traidores o mais rápido possível. Bem, não sei se era uma grande consolação para ti, tu saber que agora tu vai ficar completamente secundário e que tu não vai mais liderar os teus homens em batalha. E o Lord Hector Rex percebeu que o comandante ficou meio triste com essa situação e ele falou para ele: não se preocupe, se vocês quiserem serem transferidos para outro setor, não tem problema nenhum, não há nenhuma vergonha, eu vou assumir aqui, vocês podem ou me dar apoio aqui, ou ir para outro comando, cara, não se preocupe se você não quer me obedecer. O Lord Hector Rex, pro Inquisitor, ele é muito carismático, parabéns, difícil o Inquisitor ter essa paciência ou essa consideração. E o Marechal Arnim Kagori só pediu uma coisa: obrigado, senhor, agradeço muito, senhor, mas eu gostaria, se não fosse pedir muito, ser transferido para o campo de batalha, me juntar a um regimento ou um comando menor, se o senhor preferir, mas eu gostaria de lutar ao lado dos meus homens até o fim, se for necessário, no campo de batalha, liderando um regimento. Ok. O Inquisitor achou o pedido dele um pouco estranho, mas o Marechal era um homem honrado e ele lutou, no caso ele foi transferido para o campo de batalha como comandante de um dos regimentos lá embaixo. Por isso, o Armin Kagori, eu sempre represento ele no uniforme dos soldados da Death Corps, porque para eles... Olha, eles estavam indecisos no começo, eles acharam que ele era muito tímido, para não dizer meio covarde, que não deixava eles atacarem, mas agora esse preconceito deles com o grande Marechal Arnim Kagori acabou. Ele realmente era muito inteligente, fazia táticas que funcionavam, tinha noção do campo de batalha e fazia sacrifícios quando eles eram necessários para serem feitos, e agora ia lutar ao lado deles,
buscando a morte na glória da luta pelo Imperador. Olha, subiu no conceito e acredito que o nome dele deve estar gravado em alguma pedra, um monumento no planeta de Krieg até hoje. E o Inquisitor, o Lord Hector Rex, iria assumir o comando a partir de então. E no próximo episódio nós vamos falar de como o Inquisitor planeja lidar com esse pepino, com essa batalha em Vrax que parece nunca ter fim, e agora com uma incursão demoníaca a caminho, com rituais profanos e pessoas possuídas por criaturas do imaterial, como meros humanos vão lidar com a situação? A resposta é que nós vamos precisar de humanos melhores. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.